Você entra em um táxi com um motorista que nunca viu na vida. Você entrega seu cartão de crédito a um garçom que some por 2 minutos com ele. Você segue instruções de voz de um aplicativo feito por pessoas que você nunca vai conhecer. Em nenhum desses momentos, você para pensar conscientemente se deveria confiar. Você simplesmente confia. Isso parece simples, quase automático, como se fosse só praticidade moderna. Mas a verdadeira resposta é muito mais estranha. Existe um mecanismo dentro de você, afinado por milhões de anos, que decide em frações de segundo se um estranho seguro. E ele faz isso muito antes de qualquer pensamento racional entrar em ação. Comece pelo começo. Pense na última vez que você cruzou com um estranho na rua e, sem perceber, fez um julgamento instantâneo sobre ele. Talvez você tenha relaxado os ombros, talvez tenha apertado o passo. Esse julgamento não veio de uma análise cuidadosa. Veio antes que você sequer tivesse tempo de pensar a palavra perigo ou seguro. Algo no seu cérebro já decidiu por você. A neurocientista Alexander Todorov, da Universidade de Princeton, estudou exatamente esse fenômeno. Ele descobriu que pessoas formam julgamentos sobre a confiabilidade de um rosto estranho em menos de 100 milissegundos. 100 milissegundos é mais rápido do que o tempo que você leva para piscar. Você decide se confia em alguém antes de conseguir conscientemente descrever o rosto que acabou de ver. Pare e pense no que isso significa. Você não está avaliando o caráter da pessoa. Você não tem informação suficiente para isso em 100 milissegundos. O que você está fazendo é rodando um algoritmo antigo treinado por gerações e gerações de ancestrais que precisaram tomar decisões rápidas sobre quem era amigo e quem era ameaça, em um mundo onde errar essa decisão podia significar a diferença entre viver e morrer. Volte com a mente para seus ancestrais por um momento. Eles viviam em grupos pequenos, de algumas dezenas de pessoas. Dentro desse grupo, a confiança era construída ao longo de anos de convivência, de reciprocidade comprovada, de histórico compartilhado. Mas o mundo fora do grupo era outra história completamente diferente. Um estranho que se aproximava do acampamento podia ser um aliado em potencial, trazendo notícias, comércio ou alianças. Ou podia ser uma ameaça direta à comida, ao território ou à própria vida do grupo. Seus ancestrais precisavam de um sistema rápido para fazer essa triagem, porque não havia tempo para análise prolongada quando um estranho desconhecido aparecia no horizonte. A antropóloga Sarah Hardy descreveu como espécies sociais, incluindo humanos primitivos, desenvolveram sistemas de leitura facial extremamente sensíveis. Pequenas variações na expressão, no formato dos olhos, na curvatura da boca, eram interpretadas instantaneamente como sinais de intenção. Um rosto com características que sugeriam calma e abertura era processado como provavelmente seguro. Um rosto com características associadas à raiva ou agressão acionava alarme imediato. Esse sistema não era perfeito, mas era rápido, e rapidez muitas vezes importava mais do que precisão quando a alternativa era hesitar diante de uma ameaça real. Aqui está a parte que conecta tudo isso ao seu comportamento hoje. O psicólogo Paul Ekman passou décadas catalogando expressões faciais universais presentes em praticamente todas as culturas humanas estudadas, independentemente de contato prévio entre essas populações. Isso sugere que a capacidade de ler rapidamente a intenção em um rosto não é algo que você aprendeu observando pessoas ao seu redor. É algo profundamente embutido na sua biologia, transmitido por uma linhagem que se estende por toda a história da nossa espécie. Agora pense no motorista de táxi, no garçom, no estranho na rua. Você não está conscientemente analisando suas expressões faciais com cuidado científico, mas seu cérebro está. Em frações de segundo, ele está rodando o mesmo algoritmo antigo que seus ancestrais usavam para decidir se um estranho próximo ao acampamento merecia ser recebido ou temido. Mas existe outra camada nessa história, e ela é ainda mais surpreendente. Confiar em estranhos não depende apenas de ler rostos. Depende também de um hormônio chamado oxitocina. O neuroeconomista Paul Zak conduziu experimentos famosos mostrando que níveis elevados de oxitocina no corpo aumentam diretamente a disposição de uma pessoa em confiar em estranhos, mesmo em situações de risco financeiro real. Em um desses experimentos, participantes que receberam oxitocina estavam dispostos a entregar mais dinheiro a um estranho completo do que participantes que não receberam a substância, apesar de ambos os grupos saberem que o estranho poderia simplesmente ficar com o dinheiro. Pense nisso. Existe literalmente uma substância química circulando no seu corpo, agora, neste momento, que pode estar ajustando sua disposição para confiar em pessoas que você nunca viu antes. Você não escolhe conscientemente liberar mais ou menos oxitocina antes de entrar naquele táxi. Seu corpo simplesmente faz isso, baseado em sinais sociais que você nem percebe estar processando. Por que a evolução construiria um sistema assim? A resposta tem a ver com cooperação. Espécies que conseguem formar alianças rápidas com estranhos, quando a situação exige, ganham uma vantagem enorme de sobrevivência sobre espécies que tratam todo o estranho com desconfiança absoluta e permanente. Grupos humanos antigos que conseguiam negociar, comerciar e formar alianças temporárias com outros grupos tinham acesso a recursos, parceiros reprodutivos e proteção mútua contra ameaças maiores. A capacidade de confiar rapidamente quando os sinais pareciam corretos não era um defeito do sistema, era uma ferramenta evolutiva poderosa. Mas aqui está a reviravolta que ninguém espera.
Esse mesmo sistema, desenhado para um mundo de poucas centenas de rostos conhecidos ao longo de toda uma vida, agora opera num mundo onde você cruza com milhares de estranhos por semana. Seu cérebro nunca evoluiu para distinguir entre o estranho que está prestes a te roubar e o motorista de aplicativo que só quer terminar o turno e ir para casa. Ele simplesmente aplica o mesmo algoritmo de 100 milissegundos, baseado em sinais faciais e corporais que evoluíram há centenas de milhares de anos, a situações completamente novas que esse algoritmo nunca foi desenhado para enfrentar. Isso explica por que você pode confiar instintivamente em alguém perigoso que tem um rosto calmo e desconfiar injustamente de alguém completamente inofensivo que tem traços faciais que seu cérebro antigo associa de forma equivocada à ameaça. O sistema não está mentindo para você de propósito. Ele está apenas fazendo o seu trabalho antigo em um mundo moderno que ele nunca foi atualizado para compreender completamente. Há ainda outra peça curiosa nesse quebra-cabeça. Pesquisas em economia comportamental mostram que humanos tendem a confiar mais rapidamente em pessoas que demonstram pequenos sinais de vulnerabilidade ou familiaridade, mesmo que esses sinais sejam superficiais. Um sotaque parecido com o seu, uma roupa que sugere um grupo social conhecido, um gesto de hesitação que parece humano e não calculado. Esses sinais ativam, em algum nível antigo, a sensação de que aquele estranho pertence a um grupo próximo o suficiente para merecer um voto inicial de confiança. Pense em quantas decisões de confiança você já tomou hoje sem perceber. Talvez você tenha confiado em uma recomendação de produto só porque a pessoa que escreveu parecia genuína. Talvez você tenha confiado em uma direção dada por alguém na rua só porque o tom de voz dela soava calmo. Em nenhum desses casos, você fez uma análise racional completa. Você deixou o algoritmo antigo decidir primeiro, e a razão entrou depois, geralmente apenas para justificar uma decisão que já tinha sido tomada em milissegundos. Isso não significa que confiar é sempre certo, e também não significa que você deveria desconfiar de tudo. Significa apenas que entender esse mecanismo te dá algo que seus ancestrais nunca tiveram: a capacidade de notar quando ele está agindo e a chance de pausar antes de deixá-lo decidir sozinho em situações que realmente importam. Seu ancestral, ao avaliar um estranho se aproximando do acampamento, não tinha tempo nem ferramentas para questionar o próprio instinto. Você pode notar o julgamento instantâneo, reconhecê-lo pelo que ele é, um eco evolutivo extremamente rápido, e então decidir com calma se vale a pena confiar nele dessa vez. Da próxima vez que você entrar naquele carro com um motorista desconhecido ou entregar seu cartão a um garçom que você nunca viu, talvez você não pense mais nisso como praticidade sem importância. Talvez você reconheça o que realmente está acontecendo: um sistema de avaliação social com centenas de milhares de anos de idade rodando silenciosamente, decidindo em 100 milissegundos algo que seus ancestrais decidiam diante de um estranho no horizonte da savana. Você entra em um táxi com um motorista que nunca viu na vida. Você não para pensar conscientemente se deveria confiar, mas agora você sabe o que realmente está acontecendo nesse instante. Não é praticidade moderna, é um algoritmo de sobrevivência mais antigo do que qualquer estrada que você já percorreu, ainda decidindo, em frações de segundo, quem merece a sua confiança.